Olá pessoal, hoje nós vamos abordar as aplicações de listas, tá? Que a gente já viu. Quando a gente falou sobre o laço for, sobre o laço while, a gente acabou mostrando algumas coisas que vocês podem fazer, que são bastante rotineiras aí com laços, e de certa forma a gente vai ver que listas também servem para essas situações, tá? Então tá aqui uma listinha, né? Vocês já viram e com certeza já resolveram algum problema que tem aí, encontrar o maior, encontrar o menor, somar um conjunto de valores, né? Às vezes é somar um conjunto de valores que fazem parte de uma série, né? Calcular a média, né? Então também é comum calcular buscar um certo valor, né? Dentre outros valores, saber se aquele valor está lá presente, filtrar um conjunto de valores usando uma certa condição, né? Se o valor é acima de tanto, entre tanto e tanto, ele é um valor que vai ser impresso. Tá aí uma forma de você filtrar, a gente vai ver. E uma coisa também muito comum é ordenar. Tá? Você tem um mecanismo de colocar aqueles valores numa certa ordem. Com listas isso é muito simples mesmo. Tá? A maioria delas é que vocês vão ver que você tem uma função já que faz isso. Então vejamos aqui. Ó. Se eu tenho uma lista chamada nums, né, com os valores 3, 41, 12, 9, 74 e 14, e eu quiser contar quantos elementos tem na lista, basta usar a função len, que você já conhece, né? Lá de strings ela faz exatamente isso, ela dá o número de caracteres que tem na string, e aqui dá o número de elementos da lista. Quantos elementos tem nessa lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então por isso que ele retorna o valor 6. Tá? Então essas funções já estão disponíveis no Python e elas são chamadas de funções built-in, né? já construídas no próprio Python. Tá? Se eu quiser saber qual é o maior valor, eu poderia fazer isso com um laço, percorrer os elementos, tal. Bom, a lista já oferece max. Você dá a lista para max e max já lhe retorna qual é o maior valor. Qual é o maior valor? 74. Tá? E o menor valor eu obtenho através de min, que lhe retorna aqui nesse caso o valor 3 aqui. Ok? Se eu quiser somar, professor, somar é só você pegar todos os valores e acumulando a variável? Se você não estiver usando listas. Mas se você já tem uma lista com os valores, use sum. Sum soma todos os valores que estão na lista. E ele retorna o resultado aqui. Tá, e se eu quiser calcular a média? Basta ter o total e dividir o total pela quantidade de valores. Eu tenho a quantidade, não tenho? É só usar len. E tenho a soma, posso obter através do sum. Sum de números dividido por len de números me dá a média, que nesse caso vai ser o 153 dividido por 6, que resulta em 25,5. Tranquilo, fácil, né? É isso aí. Com listas vocês vão ter algumas facilidades que antes, sem usar ainda as listas, a gente tinha que ler os valores e já ir fazendo esse processo manualmente. Agora a gente já pode acumular esses valores na lista e usar essas funções para calcular e obter esses valores aí, ok? Aí aqui tem uma receitinha, né, mostrando como é que, né, a gente fazia, né, do lado de cá. Então isso é como a gente fazia. Você tinha um total, tinha um contador, aí fazia um laço, certo? Lendo os números. Quando era digitado o valor fim, aí interrompia o laço, tá? Tá aqui o break, né? Então interrompia o laço, né? Enquanto ele estivesse no laço, ele ia acumulando o número que foi lido no total e incrementando o contador. Para no final ter o total e ter o contador e fazer o cálculo da média, certo? Só que com as listas isso vai ser muito mais simples, porque eu vou ler o valor, o número, né? Vou guardar aqui, né, em valor, vou testar se é fim e depois é que eu faço a conversão dele para float. Dado que eu tenho um número, eu adiciono usando a função que a gente já conhece, que é o append. Então, o append da lista, ele adiciona na lista lá no final esse número. Tá? E aí, no final desse laço, eu vou ter lido todos os valores que me interessam, mas eu não tenho total nenhum ainda. Certo? Simplesmente eu tenho uma lista com os valores. Beleza. Saiu do laço, eu tenho a lista com os valores, eu uso o sum e uso o len para obter, respectivamente, a soma e o total de valores que estão na lista.
divido soma pelo total, vai me dar a média. Pronto. A receitinha de bolo é mais simples aí. A receitinha de bolo qual é? Lê todos os valores e joga na lista. Pega a lista, calcula a soma, divide pelo total. Isso lhe dá a média. Certo? Se você não quer a média, quer só a soma, é só usar o sum. Aí vem outra situação. Eu quero agora filtrar os valores. Mas minha regra é o seguinte. Eu quero filtrar os valores que são maiores do que a média. Mas se você pensar bem, como é que eu vou saber quais são os valores que são maiores do que a média sem ter tido acesso a todos os valores? Então essa é uma questão que vocês não teriam como resolver anteriormente, não? Esse problema teria como resolver antes, porque para você ter a média é preciso que você tenha lido todos os valores. Mas depois que você leu todos os valores, você perdeu os valores anteriores, né? Porque você não guardou em nenhum lugar. Como é que você vai pegar o primeiro valor e verificar se ele é maior do que a média? Ele foi lido e acumulado, mas você não tem. Você não guardou primeiro valor na variável A, segundo valor na variável B. Porque o seu programa pode ter 1000 valores, pode ter 10, pode ter 5, e você não vai ter uma variável para cada um, certo? Então, esse problema requer alguma estrutura de armazenamento, né? A gente chama de uma coleção para você guardar esses valores. Nesse caso aqui, dando o exemplo, né? Eu vou fazendo o mesmo código do anterior. O que é que foi acrescentado aqui? Simplesmente esse trecho do final aqui que está em roxo aí, né? Ou magenta, né? Como vocês queiram. Para n pertencendo a essa numList, que é a lista de números, ele vai pegar elemento por elemento. Eu já tenho a média, que eu já mostrei como é que calcula, né? Nos slides anteriores. Agora eu vou percorrer todos os elementos da lista, certo? Que no caso dessa entrada aqui seriam 3, 9, 5, 4 e 6, certo? São 5 valores que tem na lista. Tá? E a minha média é 5.4. Se o n for maior do que a média, eu imprimo o resultado aqui na tela, dizendo que é maior que a média o valor n. Então tá aqui, 3, 9, 5, 4, 6. Se você calcular a soma e dividir por 5, vai dar 5.4. Aí eu pergunto, quais são os valores que são acima da média? Aí você tem que percorrer novamente, né? 3 não é maior que a média, 9 é maior que a média. Então ele vai imprimir aqui, como ele fez. Aí vai chegar no 5, não é maior que a média, o 4 não é maior que a média, e no 6, o 6 é maior que a média. Então ele imprime aqui o valor 6. Ok? Por que ele imprimiu 6.0? Porque ele está armazenando o valor como float, né? Então, a gente já viu, né, listas e já viu strings, tá? E hoje a gente vai mostrar que tem muita semelhança entre eles, certo? E você precisa, às vezes, trabalhar com listas para ter um resultado melhor para manipular as strings. A gente já viu, logo no início do curso, né, a entrada e saída, o comando lá, a função split. Então eu aplico um split sobre uma string, isso me retorna o quê? Uma lista. Aí agora vocês vão entender melhor, né? Que a lista, ela contém os valores da string separados pelo espaço. Então, aqui eu tenho espaço, ele quebra. Aqui tem outro espaço, ele quebra. Aí aqui eu tenho a primeira string, isso é uma string. Isso aqui é outra string, isso aqui é outra string. Aí ele pega esses três valores string e armazena numa lista, né, que está aqui, ó, essa lista daqui. É uma lista com 3 palavras, ok? Então agora vocês entendem melhor como é que a coisa funciona, né? Se eu imprimir o tamanho de palavras, que é essa lista aqui, né, retorna 3. Se eu acessar o índice 0 é com 3 palavras, ok? Da mesma forma aqui, né, vocês podem... Lembram que a gente poderia usar um for para percorrer os elementos de uma lista e também para percorrer os caracteres de uma string? Então aqui vocês estão entendendo melhor. Eu tenho uma lista com 3 strings, e aí esse for ele percorre para cada uma cada palavra da lista de palavras, ele vai percorrer, vai atribuir a P com 3 e palavras. Então ele vai executar 3 vezes
sendo que começa pelo índice 0, né? E nesse caso aqui imprime simplesmente a palavra na tela, ok? Então o split ele quebra a sua string gerando uma lista de strings. Um outro exemplo, né, que mostra justamente isso, né? Eu tenho aqui uma linha, é uma variável recebendo uma string. Pronto, a string é um monte, aí tem um monte de espaço aqui, de espaços, né? Bem intuitivo, né? Um monte de espaços. Palavras vai receber o split dessa linha. O que acontece? Vai ficar certinho aqui, um monte de espaços. Todo esse espaço em branco que estão aqui, ó, ele vai desconsiderar, tá? Aí eu tenho aqui outro exemplo. Linha recebe primeiro ponto e vírgula, segundo ponto e vírgula, terceiro, tá? Se eu faço um split aqui, o que acontece? Ó, algo recebe linha ponto split. O que aconteceu? Espera aí, é uma lista com apenas uma string. É isso mesmo. Não está errado não, não foi erro de slide não. Tá certo. Tá certo, mas não é o que você provavelmente gostaria que fosse, né? Então você gostaria de separar o primeiro do segundo e do terceiro. Como é que eu faço isso? Usando o parâmetro que é o delimitador. Então eu dou o delimitador, que nesse caso aqui é o ponto e vírgula, né? E aí o split vai procurar não espaços, mas ponto e vírgula. Quando ele achar um ponto e vírgula, ele encontrou o final da string, pega a próxima string, até ele encontrar o próximo ponto e vírgula, que aí ele conclui aquela string, tá? Então, algo agora vai passar a ser primeiro, segundo e terceiro. Uma lista com 3 strings, ok? Por isso que o comprimento, né, o length de algo é 3, ok? Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que cada vez mais a gente vai abordando a fundo o assunto de listas, tá? Mas é importante que vocês pratiquem, porque muitas vezes a gente tem soluções, tem problemas que você consegue resolver de forma mais fácil se você conhece aquela funçãozinha específica ou aquela característica de split, de particionamento, concatenação. Então é bom conhecer tudo, porque na hora que você precisa, você escolhe a ferramenta mais adequada, ok? Então é isso aí, obrigado pessoal, até a próxima aula.